Olá, pessoal. Continuando aí o laboratório 162 do CCNA SRWE, nós já havíamos feito aí a etapa 1, né? A configuração, a conexão dos equipamentos, propriamente dito. E agora nós vamos fazer a etapa 2, a parte 2, configurar os dispositivos e verificar a conectividade. A gente começa configurando aí o endereçamento IP do PC, né? IP máscara gateway no PCA e também IP máscara gateway no servidor. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou clicar aqui sobre o PCA, vamos em Desktop IP Configuration e vamos colocar aqui, aproveitar, deixar aqui o PCA ao lado, né, para poder enxergar melhor. Vamos colocar todo o plano de endereçamento conforme descrito aqui no nosso cenário, né? Então, o que que acontece? Aumentar aqui a área do endereçamento. O PCA, ele vai ter ali 192.168.1.10, né? Então, o endereço estático aqui é 192.168.1.10, com a máscara padrão /24, né, da classe C. 192.168.1.1 é o endereço do gateway, isso em IPv4. Para IPv6, eu também posso mudar aqui para endereçamento estático. Vou colocar os endereços do PCA conforme descritos aqui, né? 2001, DB8, ACAD, 2.1, 2.2.10. É um endereço /64. Também temos aí o endereço definido do PCA, o gateway padrão aqui, né, como FE80, 2.2.1. Então, vou colocar aqui FE80, 2.2.1. E aí, com isso, eu tenho os endereços do PCA configurados. Fazer algo similar aqui com o servidor, né? Vou clicar no servidor. Também vou usar ali, né, as opções de Desktop IP Configuration para setar as configurações do endereçamento IP. No IPv4 estático, o servidor tem o endereço 192.168.0.10, né? 192.168.0.10, com a máscara padrão, e o gateway ali é 192.168.0.1. 192.168.0.1. Depois, a parte do endereçamento IPv6, né? Colocar um IPv6 estático para o servidor, que é o 2001 DB8, ACAD, seria o 0, né? O 2.2.10. E é um endereço /64. Tá? É um endereço /64. O gateway padrão também aqui é o FE80, 2.2.1. Ok? Então, fizemos as configurações do servidor e do cliente, do PC, né? E agora, vamos dar uma olhada o que mais que é pedido aí para nós, né? A etapa 2 é a configuração do roteador propriamente dito. Para o roteador, eu vou ter que usar o PC, né? Para pular para dentro dele. Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo exec privilegiado. Então, vamos aqui no PC, temos uma opção aqui de terminal, 9600-8N1N, né, a configuração padrão aí da porta de console, só dar OK. Dentro da seção aqui, eu vou ignorar o modo setup, né, ele está perguntando aí se eu quero configurar via assistente, não quero acessar a linha de comando. Enable, entrei no modo privilegiado, como ele pede aqui para nós. Que mais? Use a console se conectar no roteador, ative o modo exec privilegiado, que é o símbolo aqui com o hashtag aqui, né, o jogo da velha é o símbolo do modo privilegiado.
Entre no modo de configuração. Configure terminal. Entrei no modo de configuração global. Atribua o nome do dispositivo, tá? Então, esse roteador aqui, ele é o nosso roteador chamado R1. Então, eu vou usar aqui hostname R1, o nome do nosso router. O que mais? Defina o nome de domínio do roteador como ccna-lab.com. IP domain name seria ali ccna-lab.com. Ok? Configurei ali. Criptografe as senhas de texto sem formatação. Então, existe um comando chamado Service Password Encryption, que vai criptografar todas as senhas aí no roteador. Configure o sistema para exigir uma senha mínima de 12 caracteres, tá? Então, aqui a gente tem um comando, é o Security Password min length, quer dizer, o comprimento mínimo de 12 caracteres, como ele está pedindo aqui para nós. Ok, fizemos então a configuração do tamanho da senha mínima. O que mais que nós temos aqui? Configure o nome de usuário SSH admin com uma senha criptografada, que é essa senha aqui, o 55admin 2020, né? Então vamos lá. Primeira coisa, criar usuário username. Aí ele pede para criar usuário SSH admin. E a senha, né? Eu posso colocar aqui secret, porque eu quero a senha cifrada, criptografada, né? E eu posso aqui, para facilitar as coisas, copiar aqui a senha, né? E colar aqui. Pronto. Uma dica que eu vou dar para vocês no Lab, pessoal, na hora de configurar a senha dentro da console, tudo bem de copiar. Agora, na hora de digitar a senha, você realmente digite sem copiar, porque, na verdade, você não vê, né? Quando você digita a senha, ela não aparece na tela. Então, é melhor que você realmente digite para ter certeza que os caracteres são aqueles mesmo que você quer entrar aí via terminal. Ok, gere um conjunto de chaves criptográficas com um módulo de 1024. Então, existe um comando ali que é o cryptokey generate RSA. Ele pergunta qual o tamanho da chave, né? Uma chave de 1024, conforme o texto nos informa ali. E ele criou as chaves SSH que vão ser usadas aí, né, durante a conexão remota. Senha de modo privilegiado vai ser Cisco Priv, né, escrito dessa forma aí. Então, temos Enable Secret. Também posso usar aqui essa senha com todos esses caracteres especiais aqui. Vou atribuir a Enable Secret. Que mais? Temos mais uma senha aí para atribuir, né? Nós temos Cisco Com para porta de console. Então, a porta de console tenho que habilitar login e tenho que definir um tempo de exec timeout aqui, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Line com 0, line console 0, password, a senha de console, eu vou copiar aqui, né? Colar aqui. Login, né? Essa senha vai ser pedida quando o usuário tentar acessar, vai fazer o login na porta para poder acessá-la, né? E o que mais que ele coloca? As sessões têm que desconectar após 4 minutos de inatividade. Então, exec timeout, 4 minutos, 0 segundos. Exatamente 4 minutos é o tempo de desconexão que ele pede aqui.
que mais nós temos aqui? Atribuir essa senha a Cisco VTY, né? Para a senha, com a senha VTY, configurar as linhas VTY para aceitar apenas conexões SSH. Então, agora aqui seria line VTY de 0 a 4, né? Colocar aí para 5 sessões. Password, a senha, é aqui nós copiamos ali o Cisco VTY, escrita com caracteres especiais. Login, né? Da mesma forma que tínhamos feito aqui. Só que, na verdade, esse login, ó, configure o login usando o banco de dados local. Então, não é só login, é login local, para utilizar o usuário SSH admin que foi criado na caixa. Tá? Então, criamos a questão da desconexão com exec timeout 4 minutos e 0 segundos também é algo a ser definido aqui dentro da seção do terminal virtual, dentro do Line VTY. Perfeito. O que mais temos ali? Crie um banner para avisar as pessoas que o acesso não autorizado é proibido. Então, vamos sair aqui do VTY, vamos colocar aqui banner motd, que é a abreviação de Message of the Day, né? Mensagem do dia. Vou começar o banner com um caractere especial, por exemplo, o jogo da velha aqui. Aí eu vou escrever, como ele coloca ali, né? Acesso não autorizado é proibido. Então, acesso não autorizado é proibido. Coloquei aqui. O banner vai acabar quando eu colocar de novo o mesmo caractere especial. Comecei com o sustenido, termino com o sustenido. Termino de criar o banner aqui, na verdade. O que mais que nós temos ali, né? Depois de ter criado o banner, ativar o roteamento IPv6. Então, aqui existe o comando IPv6 unicast routing. Vou habilitar o roteamento IPv6 em R1. Configure todas as 3 interfaces do roteador com as informações de endereçamento IP, IPv4, IPv6, né, conforme a tabela acima. Configure todas as 3 interfaces com descrições e as ative, né? Ativar é dar o no shutdown ali. Então, agora nós vamos precisar da tabela de endereços, né? Para fazer a lição de casa aqui, né? Para configurar as 3 interfaces de R1 aqui. Então, vamos lá. A primeira interface de R1 é a interface giga 0/0/0. O que nós temos que colocar ali? IP address 192.168.0.1. 192.168.0.1. 255.255.255.0, é 1/24. Então, colocar o IPv4. Posso colocar aqui o IPv6, né? O IPv6, eu tenho lá IPv6 address 2001 DB8, ACAD 2.1, ACAD 2.2.1, né? ACAD 2.2.1/64. É o endereço IPv6. O IPv6 válido, né? Eu posso colocar um link local aqui também para conexão local, né? Ele está pedindo aqui um IPv6 address, que é o meu FE80, 2.2.1, link local. E além disso, né, além de colocar o IP na interface, tem que colocar uma descrição. Então, desk. O que é a interface giga 0/0 na topologia ali? Conexão com o servidor. Essa é a função aí da interface giga 000. Ok, fizemos isso, vamos fazer algo similar aí para a interface giga 0/0/1, tá? Interface giga 001, IP address, qual que é o
o comando, na verdade, lá do IP address, eu tenho 192.168.1.1, tá? Então, eu tenho 192.168.1.1, 255.255.255.0. O endereço IPv6, o IPv6 válido, né? IPv6 público, IPv6 address, seria o 2001 DB8. 2001 DB8. ACAD 1, 2.2.1/64. E também temos um endereço link local nessa interface, né? Então temos lá um IPv6 address FE80 2.2.1 link local. Temos que colocar uma descrição nessa interface aqui, né? A descrição na interface, a Giga 001 é a conexão com o S1, né? Com o switch S1. Conexão com switch S1, por exemplo. Algo informativo, né? Uma coisa que nós não podemos esquecer e que o laboratório pediu, as interfaces físicas do roteador vêm desabilitadas por padrão. Então, eu estou dentro da Giga 001, eu tenho que dar no shutdown para subir a interface. Assim como a Giga 000 também ali, que nós havíamos configurado anteriormente, eu tenho que dar no shutdown para subir a interface. Faltou, então, a loopback, né? Então, interface loopback 0, né? Vou colocar aqui a interface loopback 0. Essa, como a interface lógica, ela já está de pé, né? Eu só preciso colocar o endereçamento IP 10.0.0.1, é o endereço /24, 255.255.255.0. O endereço IPv6, né? Um IPv6 address, ele vai ser aí 2001 DB8, 2001 DB8, 2 pontos, ACAD 2, 2.2.1/64. Então, digitar exatamente isso que ele nos pede ali, né? 2001 DB8 ACAD 2, né? 2.2.1/64. Podemos colocar um descritivo, né? Que é a conexão de loopback. Não precisa dar no shutdown, né? Porque a interface loopback está sempre up, né? Está sempre de pé. Ok. O que mais nós temos ali? Fizemos a configuração das 3 interfaces. Uma outra configuração aqui. O roteador não deve permitir logins VTY por 2 minutos se as tentativas de login com falha ocorrerem dentro de 60 minutos. Então, tem um outro comando que eu posso utilizar aqui, ó, que é o seguinte, é o login block for, né? Então, eu vou bloquear por 120 segundos, que são 2 minutos, né? O número de tentativas eu consigo definir que são 3 tentativas dentro, né? Dentro de 60 segundos. Bloqueia por 120 segundos, depois 3 tentativas sem sucesso dentro de um período de 60 segundos, que as tentativas ocorreram. Perfeito? Temos, então, mais um elemento aí configurado. Outra coisa que ele pede é configurar aí o relógio, né, do roteador. Então, posso sair daqui e usar um clock set, e aí colocar o horário aqui, por exemplo, quando está gravando aqui, né?
colocar aqui um 15.25.00, e aí eu posso colocar o dia, né? Por exemplo, 17 de fevereiro de 2023. Pronto, setamos aí uma data. Ele pede aí para salvar a configuração atual, né? Ele pede para estar salvando aí a configuração atual. Posso dar aí um copy running config startup config. Salvei aí as alterações. E aí ele vai estar colocando aqui, depois de termos salvo as configurações, ele pergunta ali, né? Qual seria o resultado de se recarregar o roteador antes de concluir o comando copy run star? Eu simplesmente poderia perder toda a configuração está apenas em memória RAM. Quando você dá copy run star, ela passa a existir na NVRAM, no boot, né? Ok. Então, até aqui, nós fizemos a configuração propriamente dita, né? Fizemos aí a configuração. Nós vamos estar fazendo depois aí a parte da visualização, os testes, né? Que são pedidos na parte 3. Pessoal, mas antes da gente terminar, né, e partir para a parte 3, que é exibir as informações do roteador, a gente nota aqui que o item aqui, nós completamos 91%, né? Está faltando 9% das configurações. O que a gente pode fazer? Dar uma olhadinha que provavelmente esqueci aí alguma coisa para terminar aí o cenário. Então, posso dar um showroom por aqui para dar uma olhada, né, nas configurações. Por exemplo, eu coloquei IPv4 e IPv6. Por exemplo, aqui, ó, a interface loopback, nós colocamos o endereço V4, V6, mas se você olhar na nossa tabela aqui com o plano de endereçamento, existe um endereço F80 também para loopback 0, né? Então, esse endereço não foi colocado, então eu tenho que acrescentar isso. Então, dentro da loopback 0, eu tenho lá um IPv6 address, e esse endereço é um FE80 2.2.1 link local, né? Já havíamos colocado em outra interface, mas a loopback também precisa disso, tá? Além disso, né, vamos dar uma olhada. Eu acho que está faltando alguma coisa, porque está com 93%, né? Ainda falta um pequeno detalhe ali também, que é o seguinte: olhando aqui na running config, né, na configuração que está rolando na caixa, a parte do acesso remoto, cadê? Nesse laboratório, nós vamos trabalhar com SSH. Então, o comportamento padrão é trabalhar com Telnet e não com SSH. Então, eu tenho que entrar aqui, ó, no modo de configuração global, no line VTY de 0 a 4. Eu vou ter que dar aqui um transporte input SSH. Eu quero que seja via SSH o acesso remoto, que nós vamos usar nos testes, inclusive, aí, tá? Agora sim, ó, tendo feito essas duas alterações, chegamos em 100%, né? Eu vou até salvar essas mudanças aqui, copy running config, startup config, para que não corremos o risco aí de perder as configs. E agora sim, com 100% da configuração dos dispositivos completa, nós vamos partir aí para a terceira e última parte do laboratório, que é exibir as informações dos dispositivos.